Seguinte, a gente está aqui no CT do São Paulo, a gente acabou de entrevistar o Reinaldo. E o Reinaldo deu uma sonora que é uma parte de uma entrevista, né, que a gente chama de sonora, que a gente coloca na matéria. E foi interessante, porque ele foi perguntado pelo repórter Chico Garcia, da Band, a respeito de o que ele fazia em 2005, que foi a última vez que o São Paulo chegou à final. E ele falou o seguinte: eu estava trabalhando num açougue e eu depenava galinhas. Isso aí gerou um assunto entre os repórteres aqui de como isso pode ser usado negativamente. É verdade, o Reinaldo não teve maldade nenhuma em falar isso. Nós estávamos até discutindo aqui, ó, cheguem aqui, ó, Léo Bianchi está aqui, o Chico Garcia que fez a pergunta aqui também. Mas isso é interessante porque a forma como essa entrevista é usada pode ser levada positivamente ou negativamente. O que vocês pensam a respeito disso, Léo? Fala pra nós aí, por favor. A verdade é que ele não teve intenção, né? Porque vai fazer a final contra o Corinthians, né? Então tem um apelido pejorativo de galinha, não sei. Poderia ter sido usado. Reinaldo dispara, ou só abre aspas. Eu depenava galinhas. Mas e aí? Mas não foi isso acho que ninguém, imagino, né? Em sã consciência, que vai distorcer. Porque você não tá fazendo trabalho jornalista, né? Você tá distorcendo os fatos. É. Não teve a intenção de dizer que vai depenar a galinha no fim de semana. Mas o que a gente vê, Chico, você pode chegar na discussão aqui, o que a gente vê de gente que distorce uma entrevista, ou distorce uma sonora, como a gente chama, para ganhar clique, para ganhar audiência é muito grande. Mas isso aí já foge do trabalho jornalístico. Exato. Né? Mas estaria pronto, né? Porque se qualquer site pegasse a manchete, Reinaldo afirma, eu depenava galinhas, enfim, não estaria mentindo porque é uma frase dele, mas estaria descontextualizando, tirando do contexto toda a situação, porque na verdade ele revelou uma verdade, ele trabalhava no açougue. Ele realmente trabalhava no açougue. Isso pode ser usado pelo torcedor? Pode, mas não deve ser usado pelo jornalista exatamente para insuflar isso, não tem nenhum sentido. Que eu consigo já ver também um clickbait ali, né? Assim, eu depenava galinhas, entenda. Ele já depenou galinhas, entenda. Você não tá mentindo, você não tá fugindo do foco. Então, aí quando o cara clica lá, aí você explica. Pode tirar que em 2005 trabalhava no açougue. Esse é o problema, né? O cara dá uma manchete pro cara procurar o clique pela polêmica, quando ele vai ver a matéria não tem nada a ver com isso. Clickbait, né? Mas e aí, o que vocês pensam disso aí? Eu tenho minha opinião em relação a isso, eu quero ouvir de vocês. Eu já dei, inclusive, minha opinião em relação a isso em várias lives que eu já fiz e tal. O que vocês pensam a respeito desse tipo de caça-clique, caça-audiência, assim? Cara, se for nesse caso que eu falei aqui, sei lá, o Reinaldo já depenou galinhas, entenda, eu acho que eu não vejo tanto problema. É uma estratégia de conseguir clique e dar audiência. Você não está distorcendo. Agora, se você distorcer e dar a entender, aí eu acho que é um desserviço. O problema também tem a ver com o consumidor, né? Hoje o público consumidor ele lê mais as manchetes do que as notícias, né? Então ele ao ler a frase, ele parece que se vê como satisfeito, inclusive já printa, já manda no WhatsApp, já fala como aquilo uma verdade absoluta. E tem uma matéria e esse tipo de mercado, os caras que vivem disso, meio que se aproveitam disso, né? Só dessa manchete, do clique e tal, para poder, enfim, gerar um mercado. Eu acho que a gente, como todo jornalismo esportivo, né, que está acompanhando aqui, o fato dele ter respondido o que ele fazia em 2005 num trabalho atípico, né, uma coisa diferente, tal, curiosa, pode ser usado como isso, exatamente como realmente o fato é. Ele em 2005, quando o São Paulo ganhou o último título, né? ele trabalhava no açougue. E na verdade não tem nada demais. Não fosse o fato do Corinthians ser o adversário na final e muita gente colocar pelo pejorativo. Mas aí ser usado isso pelo torcedor, eu não vejo problema. A questão é como o jornalista conduz. Se o jogo fosse contra o Santos, ele trabalhasse no açougue depenando galinha, passaria batido. Aí ele falaria que depenava peixe, menos que ele trabalhasse numa peixaria, limpando peixe. Entendeu? Tá. Mas vamos lá, a pergunta surgiu, né, Chico, porque você vai colocar isso na sua reportagem, provavelmente, né, de que os jogadores do São Paulo estavam fazendo em 2005 a respeito, que foi a pergunta que você fez. Porque esse time tem muitos jovens que em 2005 o Luan, por exemplo, tinha 5 anos, né? E foi a última vez que o São Paulo ganhou um Paulistão. É diferente, são 4 titulares da base que têm cerca de 20 anos, que eram crianças, né? Quando o São Paulo conquistou o último título. O Reinaldo até um pouquinho mais jovem, mas mesmo assim, estava fora do ambiente do futebol. Então é uma curiosidade, né? 14 anos que o São Paulo não levanta uma taça. Então, por isso que eu questionei ele. E é um fato curioso a ser utilizado. De novo, como o fato que ele realmente é. Ele trabalhava no açougue. O restante, a interpretação que vem depois, aí, claro, aí é do torcedor e é livre, né? Algum de vocês já torceu alguma entrevista para
para conseguir encaixar na matéria? Eu não diria distorcer, mas assim... Deu a sua visão. É que dependendo, exato, dependendo da frase que o cara usa e você acha interessante, eu não vejo problema você explorar isso. Não distorcer, mas explorar isso... É que, especialmente em TV, rádio e TV, a notícia ela tem percepções diferentes em determinados jornalistas. Nós estamos aqui cobrindo o mesmo treino de São Paulo. Eu vou contar uma história, o Léo vai contar uma história, o Chico vai contar uma história. Isso aí, cada jornalista tem a sua visão e por isso até que as histórias são contadas de maneira diferente. Isso acontece também em entrevista, de repente o que um treinador ou que um jogador fala, você interpreta de um jeito, você pode interpretar de outro. Vocês veem isso acontecer? Acontece, mas como a gente conversa muito, né? Então às vezes a gente sai de uma coletiva e às vezes até no contato, porque às vezes você está pensando no texto e tal, você ouviu a resposta, mas ela não... Aí daqui a pouco um colega chega para você, você viu que o Cuca falou ali? Não reparei, ele disse que vai escalar o fulano no próximo... Caramba, verdade, não me dei conta disso, às vezes acontece. Mas também é importante essa troca de figurinha, né? A gente não está concorrendo nesse sentido, a gente está aqui fazendo trabalho e a visão do Berton, do Léo e minha, ela vai ser diferente no nosso VT, independentemente da mesma informação. Porque hoje é tudo mesmo, o entrevistado fala para todos nós, né? A menos que você tenha uma exclusiva, você vai fazer algo diferente. Isso é uma questão interessante, até queria ouvir de vocês. Tá mais difícil... fazer algo diferente, até porque a entrevista, as respostas são sempre as mesmas? Sim. Tá mais difícil, na opinião de vocês, contar uma história diferente? Sim. Você tem que procurar mais, né? Você pergunta em relação a treino? Não, porque assim, a entrevista hoje é sempre a mesma. O que acontecia antigamente? Eu acho que quando nós três somos mais ou menos da mesma geração, eu peguei o finalzinho, o Chico pegou também, tenho certeza, em Porto Alegre, o Léo não acompanhou o início dele aqui. Mas eu ainda conseguia pegar um jogador individual. Quando eu comecei lá no Inter, no Grêmio e tal, eu ainda conseguia o jogador, saída de treino, eu conseguia ir fazer as minhas perguntas. Hoje não. Hoje a assessoria coloca lá o cara e você faz uma pergunta, eu também tenho essa pergunta, você faz a pergunta, eu também tenho a pergunta. Tá mais difícil contar a história, até por isso, até por essa diferença de tratamento de imprensa e com relação de jogador com jogador de futebol? Eu diria que não tá mais difícil de contar a história, tá mais difícil de ter a oportunidade de contar a história. Quando você tem o personagem, você tem a possibilidade, mas só que você não tem mais o personagem. Ou o personagem ele é dividido para todas as emissoras. Então, a resposta que ele deu, por mais incrível que seja a tua pergunta, a resposta que ele deu para você, ele deu para todo mundo. Então, todo mundo pode usar a tua pergunta, a resposta dele para a tua pergunta. Então, é mais difícil você ter hoje a exclusiva para poder explorar. E mesmo nessa exclusiva, eles já vão muito bem orientados, não fala isso, não fala aquilo. Então, os jogadores têm muito medo hoje da repercussão, né? Pela rede social, pelo que pode gerar. Então, eles seguem o roteiro, né? Aquele engessadinho ali para não fugir do óbvio. A gente não vê mais entrevistas como tinha nos anos 90, né? Dos caras provocando, não tem mais isso. Talvez o último grande bom entrevistado era o Emerson Sheik. Talvez o último dos moicanos, né? Que falava o que pensava e aí você tinha uma matéria em cada frase dele. Eu tenho dificuldade muito, porque quando eu cheguei aqui em São Paulo já era esse sistema, eu nunca trabalhei puxando o jogador para dar entrevista assim, mas antes... você tinha a coletiva, mas você ficava o tempo todo no treino, você via imagens, conseguia pegar sobe som, né? E agora você tem 10 minutos e tchau. Você não tem nem imagem, então você não consegue nem reportar aquilo que está acontecendo, não consegue nada. Treinadores... 10 minutos sem coletiva. O Felipão, o Cuca, são grandes personagens, assim, dão grandes entrevistas, falam uma vez por semana. Mas aí entra também a criatividade do jornalista de contar uma história, né? Não sei se vocês concordam, mas vocês dois estão aqui, vocês conseguem contar histórias, então, boas histórias. Você tem que pegar, sei lá, um lance do treino ou vislumbrar o que o torcedor pegar um personagem, mesmo que você não tenha a resposta dele, mas fazer um perfil dele, né, do que ele está jogando, é difícil. A gente transformou muito o reportar em projetar. Porque, total. Porque a gente não tem mais, mas não tem mais o treino, né? Então, reportar, é difícil. Sempre jogando para frente, deduzindo. Mudou um pouco, acho que talvez até o perfil da cobertura de treino. Né, total. Você pega muito o momento, né, o último jogo, projeta para o próximo, trabalhando com o imaginário. Pega entrevistas sonoras antigas, vai requentando, vai usando isso. Ou seja, criatividade. Criatividade. Beleza. Cada vez mais. Senhores, muito obrigado. Valeu. 10 minutinhos de papo aí e de aprendizado com dois monstros aqui. Um abraço.